Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje chegamos à nossa sexta-feira, dia 22 de janeiro. Uma alegria imensa em nossos corações que temos dizer para cada um de nós. Ainda há tempo de nós pedirmos perdão a todas as pessoas que nós magoamos, a todas as pessoas que nos magoaram, a pedir perdão principalmente a nós mesmos. Não deixai que nossos corações fiquem endurecidos, porque ao endurecer o coração, nós deixamos de compreender o significado da fé, do amor de Deus e da misericórdia divina sobre cada um de nós, e acabamos levando para um racionalismo humano infantil, na qual nos leva para um lugar infernoso, na qual nós não queremos ir. Por isso, agradecemos a Deus, agradece a Deus pela sua vida, agradece a Deus pela vida dos seus irmãos, agradece a Deus por tudo que o Senhor tem dado para nós, em nossas vidas, no trabalho, a família, o esposo, a esposa, os filhos, tudo, tudo agradece a Deus. Não deixe de agradecer, agradece, mesmo que em casa nós estejamos sofrendo, ou que estejamos com doença, ou estamos em casa trancafiados devido a essa pandemia, agradece a Deus, porque amanhã a Deus pertence. Por isso, meus queridos, em Cristo, todos os dias somos chamados a estar mais unidos a Jesus Cristo. E dessa forma, estaremos sempre atentos contra as armadilhas de Satanás. Hoje em dia, estamos ficando mais despreocupados com as nossas obrigações como filhos de Deus. Já parou para pensar sobre essa pergunta, sobre este questionamento? Hoje nós estamos mais despreocupados com a nossa obrigação como filho de Deus. Analisa isso no seu dia todo hoje. Analisa todo o seu dia no seu trabalho. Analisa sobre essa questão. E peça a Deus o verdadeiro discernimento, para que assim possamos compreender porque o Senhor hoje nos questiona sobre essas obrigações como filhos de Deus. E para que possamos reerguer a nossa cabeça, tomamos como exemplo santas virtudes que deixou Jesus Cristo guiá-la em sua peregrinação terrestre pelo Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor ensinou assim as santas virtudes a santificar as suas refeições, a santificar o seu trabalho, o seu repouso, o seu sono, o seu descanso, e unido a ela, a todas as intenções do divino coração de Jesus. Tomemos também este hábito tão gratuitamente para a nossa vida, que assim possamos todo esse nosso dia sermos também como Santa Gertrude. Temos o divino coração de Jesus juntamente conosco. Neste momento, nosso momento das nossas orações, possamos assim então, como Santa Gertrude, que colocou os seus ouvidos no coração de Cristo, no peito de Cristo, para escutar os batimentos cardíacos. Pai amoroso, nós te bendizemos, ó Pai, por nos ter dado o vosso Filho Jesus Cristo, por Jesus nos levar ao extremo amor e entregou a sua vida para nos reunir como vossa família. Pai amado, anima-nos, ó Pai, com o vosso Espírito Santo, para que possamos permanecer no vosso amor, que possamos escutar os batimentos dos vossos corações, experimentar a plenitude da vossa alegria. Senhor Deus, Pai eterno,
Pai misericordioso, oferecemos ao Senhor o sangue mais precioso do Teu Filho divino, Jesus, em união com as missas ditas no dia de hoje, em todo o mundo, por todas as almas sagradas no purgatório, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Universal, pelos que estão em nossas próprias casas e na nossa família. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 84. A resposta do Salmo é: a verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-lo a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerge, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa reflexão da liturgia diária em família, aqui no canal do YouTube da Comunidade Católica Brasileira de Uster. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, meu irmão, minha irmã, eu convido você a ativar o sininho, dar um joinha, para que você possa receber todas as notificações diárias de nossa comunidade aqui no YouTube. Posso contar com você? Então, seja bem-vindo. Esta é a nossa liturgia diária em família. Meus irmãos, estamos na sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021, segunda semana do tempo comum. Hoje, a primeira leitura nos traz em Hebreus,
capítulo 8, versículo de 6 ao 13, e ela nos traz a seguinte temática. O autor começa ensinando sobre a importância do sacerdócio na antiga aliança e na nova aliança. E a partir disso, ele mostra que à medida que a nova aliança é implantada, a antiga aliança deixa de ser utilizada. E ao apresentar as diferenças entre uma e outra, ele diz que a nova aliança é superior à antiga. E por que isso acontece? A nova aliança não será mais escrita em tábuas de pedra, em couro ou até mesmo em papel. O Senhor a escreverá nas tábuas dos corações do seu povo através do Espírito Santo de Deus. Olha que bonito. É essa temática, meus irmãos, que a primeira leitura nos traz no dia de hoje. Nós vivemos um tempo novo, né? Estamos num mundo totalmente digital, né? Com tantas novidades, com tantas situações que acontecem em nosso dia a dia, né? Com os desafios que enfrentamos a cada dia, com o novo normal que a sociedade do mundo vive acerca desse isolamento social que ainda não acabou e que ninguém tem ainda a resposta científica para a população. Muitas dúvidas surgem, muitos comentários são colocados, opiniões contrárias, até mesmo sendo rechaçadas nas redes sociais, sendo censuradas. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que esta nova aliança, a aliança atual, ela está sendo escrita pelo Senhor nas tábuas do coração do seu povo, que é eu e você. E o que Deus quer trazer para nós já nessa primeira leitura? O Senhor, além de escrever nas tábuas dos nossos corações, Ele envia anjos, pessoas usadas por Deus, que quer falar ao nosso coração. E muitas das vezes deixamos isso de lado. Não damos o devido crédito àquela profecia, àquela mensagem que foi proferida pelo aquele irmão, aquela palavra que foi proclamada pelo sacerdote, naquele grupo de oração, na celebração da Santa Missa. E o Espírito Santo tem falado ao nosso coração diariamente, sobretudo nesses tempos de pandemia, meus irmãos. E tem pessoas ainda que estão dormindo em berço esplêndido e não têm a coragem de olhar para a realidade e mudar de vida. E o Senhor espera pacientemente que voltemos ao seu sagrado coração. E o Senhor está escrevendo. Ele escreve diariamente nas tábuas dos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E Ele quer sempre indicar para você qual é o caminho verdadeiro que você tem que seguir. Mas é óbvio, meus irmãos, que nós temos o carimbo do pecado original em nós. É uma luta interna que nós teremos diariamente. E para que esta luta seja vencida, é necessário estarmos em comunidade, meus irmãos. Precisamos estar na caminhada, porque se você sair dos trilhos, é como um trem que descarrila. Ele vai tombar, ele vai cair. Pessoas vão se machucar. Assim também é nós no pecado. Se a gente sair dos trilhos da fé, se a gente se perder pelo caminho, a gente vai se machucar, nós vamos perder a rota e vamos perder a graça, meus irmãos. Portanto, vamos dar mais crédito àquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. E você sabe aquilo que Deus tem falado com você. Basta você acreditar e pôr em prática aquilo que Deus tem falado ao seu coração diariamente. E é só você que tem que dar essa resposta. E mais ninguém. Essa é a mensagem que Deus quer trazer para nós, já nessa primeira leitura, meus irmãos. E eu gostaria também de dar continuidade a essa reflexão, pegando o evangelho de hoje, que está em Marcos 3, de 13 ao 19. E olha que bonito. O evangelho dessa sexta-feira, ele traz o elenco dos 12 apóstolos. Ou seja, um grupo escolhido por Jesus entre as multidões e os discípulos. A passagem, meus irmãos, ela apresenta também qual é a missão desse grupo. Missão essa que se estende também a nós, filhos e filhas de Deus.
e que se resume em comprometer-se com Jesus, anunciar o reino de Deus e libertar o povo de suas prisões, de suas limitações e alienações. E eu gostaria de trazer para vocês essas 3 partes de uma mesma missão que traçam um caminho seguro para servirmos a Deus. É preciso criar intimidade com Cristo, andar ao seu lado e conhecer os seus projetos e ideais. Ler a palavra de Deus, para que só então possamos ser anunciadores desses mesmos valores de fraternidade, solidariedade, justiça e paz, no meio que estivermos, pois eles serão capazes de dissipar os erros, os falsos ídolos, os medos e para trazer a libertação que é tão desejada pelo Pai. Portanto, meu irmão, é impossível você querer anunciar a palavra de Deus se você não caminha ao lado dele. É impossível conhecer os seus projetos e ideais e não ler a palavra de Deus e principalmente não estar em comunidade. A escolha dos 12 apóstolos, meus irmãos, nos mostra a intenção que Jesus tem de formar o nosso povo de Deus, que irá substituir o povo da antiga aliança. E de fato, meus irmãos, a escolha dos 12 não foi obra do acaso, mas manifesta uma intenção do Pai. Assim como no Antigo Testamento, Deus forma o povo de Israel a partir das 12 tribos dos descendentes de Abraão. A igreja é o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, formado a partir dos 12 apóstolos de Jesus, que ele escolheu e enviou com poder para pregar com autoridade para expulsar todo tipo de mal. E desse modo, entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja é o novo povo de Deus, ou seja, o povo da nova aliança. E por fim, eu quero encerrar clamando a resposta do Salmo responsorial desta sexta-feira, o Salmo 84, que diz: a verdade e o amor se encontrarão. A verdade é a sua sinceridade que você tem com Deus, de colocar tudo aquilo que você tem no seu coração diante do Pai em oração. E quando você tem essa oportunidade de fazer isso, de expor a sua verdade, de ter essa intimidade com Deus, o amor de Deus te envolve e a graça de Deus acontece na sua vida, na sua família, nos seus projetos e nos seus ideais. Portanto, clamemos a Deus nesta sexta-feira, ao Sagrado Coração de Jesus. Nos consagremos a Ele, pedindo que Deus nos abençoe e nos guarde, nos proteja de todo mal e que sigamos em frente, anunciando o reino de Deus entre todas as nações. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você tenha um dia abençoado e que juntos possamos ser este povo santo, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, anunciando a palavra de Jesus entre as nações. Assim seja. Amém.